Fala galera do Geo Prepara, tudo bem? Que prazer encontrá-los mais uma vez. Vamos lá, parte 2 do nosso vídeo de vegetação brasileira. Hoje nós temos que andar com conteúdo que a nossa prova está chegando, hein pessoal? O concurso está chegando, vamos acelerar, beleza? No vídeo 1, nós já começamos a conversar um pouquinho sobre os domínios florestados do Brasil, você lembra? Então qualquer coisa, vá lá na nossa página, vá lá no nosso canal, dá aquela curtida, ativa lá o sininho, acompanha a gente, valeu pessoal? Então já temos lá o vídeo sobre domínios florestados em que o professor Tiago já abordou sobre Mata Atlântica, Amazônia e também a Mata dos Pinhais, a Mata das Araucárias no sul do Brasil. Hoje a gente precisa continuar, então continuamos aqui nessa nossa primeira etapa de hoje falando sobre cerrado. Gente, extremamente importante. Fique atento porque ao falar de cerrado, nós estamos falando só do segundo maior bioma encontrado no Brasil. Tem noção disso? É uma biodiversidade bastante significativa, tá? Então fiquem atentos às características gerais, aquelas dicas bem rápidas para a gente não errar a questão sobre cerrado. Então vamos aqui, acompanha comigo por favor. Estamos falando de cerrado, que também pode ser chamado de savanas no Brasil. Ele terá essa característica de savanas aqui no território brasileiro. Cerrado, segundo maior bioma do Brasil, atrás do domínio amazônico, beleza? Em extensão territorial. Fica ligado que o cerrado, ele se destaca na porção central do Brasil. O que é isso? Quando a gente fala porção central, não é apenas o centro-oeste. Tá? Então o professor destacou aqui a faixa da porção central do Brasil. Você vai encontrar cerrado no oeste de Minas, vai encontrar em São Paulo, vai encontrar em trechos da Bahia, do Pará, do Tocantins. Então ele vai além do centro-oeste brasileiro, tá? Ele atua em quase 10 estados do país, na porção central do país. Isso é uma dica importante, beleza? Outra dica importante, estamos falando de um bioma que ele apresenta clima tropical típico. Opa, clima dominante na região, clima tropical típico, duas estações muito bem definidas. O verão quente e úmido, o inverno ameno e mais seco. Então fica ligado nisso. Isso interfere diretamente na sazonalidade que a vegetação vai apresentar, né? O cerrado já não é uma vegetação perenifolha, como nós falamos no vídeo anterior dos biomas florestados. O cerrado já vai ser uma vegetação caducifólia, decídua, onde a vegetação ela perde as folhas no período mais seco. Então isso é uma característica fundamental encontrada em cerrado, beleza? O cerrado é uma vegetação multi-extrativa. Dentro do cerrado é possível encontrar uma vegetação rasteira, vegetação herbácea. É possível encontrar pequenos arbustos, tá bom? E também os trechos arbóreos, os troncos mais altos, chamados de cerradões. Então é possível encontrar essa vegetação multi-extrativa no cerrado. Fica ligado. Vegetação de casca grossa, isso é uma característica que a vegetação ganha retendo água no período mais seco, por isso que a casca acaba sendo mais grossa. Galhos e troncos retorcidos, outra característica encontrada na região. Detalhe, também é uma vegetação de raízes muito profundas, diferente da Amazônia, que a raiz é bem superficial. Cerrado tem característica de raiz profunda, a vegetação vai em busca da captação de água, até porque a área do cerrado brasileiro é conhecida como a caixa d'água do Brasil. Então você tem informação de inúmeros aquíferos naquela região, importantes para a captação de água que essa vegetação vai realizar. Outro ponto importante, como eu tenho um clima tropical típico, com duas estações muito bem definidas, o solo dominante na região é um solo ácido. Esse solo ácido necessita, caso seja utilizado nas atividades econômicas, principalmente na atividade agropecuária, você tem que falar do uso do processo da calagem, a adição de calcário ao solo, técnica desenvolvida a partir dos anos 70 pela Embrapa, como forma de você impulsionar a utilização desse solo no modelo agropecuário. Tudo bem, gente? Então, o solo ele é ácido, ele é um solo que sofre com lixiviação
durante o verão e a laterização no período mais seco, que é durante o inverno. Lembre-se que a laterização é a formação, né, de uma camada ferruginosa sobre o solo, originada pela oxidação dos minérios de ferro, de alumínio, que ocorrem sobre esse solo na região do Cerrado brasileiro. Isso acaba interferindo diretamente na fertilidade desse solo. Esse é um ponto importante, eu acho que vale a dica para vocês também. Então, para você ter uma área produtiva como ela é hoje, o Cerrado, meus amigos, é o bioma que mais sofre devastação do Brasil atual, tá bom? Infelizmente, o avanço da fronteira agrícola, o avanço das atividades pecuárias, o avanço da urbanização vem impulsionando essa aceleração do desmatamento do Cerrado. O Cerrado não é o bioma mais devastado, mas é o que sofre maior devastação na atualidade, muito em virtude desse avanço da fronteira agrícola, dos impactos da urbanização crescentes na região da porção central do território brasileiro. Então, recapitulando, segundo maior bioma, vegetação multistrativa, caducifólia, ou seja, perde folhas no período mais seco. Então, ela é uma vegetação estacional, também chamada desse jeito, vegetação decídua e o nome caducifólia. Casca grossa, galhos e troncos retorcidos, solos ácidos, localizada geograficamente na porção central do Brasil, possui raízes profundas, tem o clima tropical típico dominante na região. Vale um detalhe, tá? Nesse clima tropical típico, o verão é extremamente quente e úmido. Lembre-se da ação da MEC, da massa equatorial continental, que durante o verão ela se expande por grande parte do território brasileiro e chega também, claro, até essa região central do Brasil, levando bastante umidade para essa área e apresenta forte devastação. Mais uma vez, é atualmente o bioma que mais sofre impacto. Tudo bem, pessoal? Olha, espero ter ajudado. Já já nós teremos mais um vídeo agora falando sobre Caatinga. Aguarda a gente, viu? Até já! Vamos lá, meus amigos, segunda parte do vídeo de hoje, falando sobre Caatinga. Questões essenciais para a gente resolver uma boa questão, caso seja cobrado na sua prova de geografia, hein? Vamos lá, gente. Quando falamos de Caatinga, sugerimos que você não se esqueça, estamos falando de um bioma que ele é predominantemente encontrado no sertão nordestino. Essa área do sertão fica basicamente numa área de sotavento do relevo na região do interior do Nordeste brasileiro, hein? Fique esperto nisso. Claro que ele é predominante no interior do Nordeste, mas vai também, gente, até o norte de Minas Gerais, onde temos a formação do polígono das secas, estendendo-se, mais uma vez, do interior do Nordeste até o norte de Minas. Dica importante para não errar a questão de Caatinga, hein? Esse domínio, pessoal, é um domínio que é bastante heterogêneo, é um domínio extremamente importante na formação das vegetações do território brasileiro. Ele também, domínio encontrado em um tipo climático semiárido. Qual é a principal característica de um clima semiárido? Pensou? Estamos falando de clima bastante úmido ou bastante seco? Boa! Questão também de prova, hein? Estamos falando de um clima seco, um clima que é marcado por baixa pluviosidade. Fique esperto nisso, que clima tropical semiárido, ele não é marcado pelas elevadas temperaturas, hein? Até porque ele apresenta uma grande amplitude térmica diária. A principal característica do semiárido é a sua baixa pluviosidade. O volume de chuvas é muito baixo ao longo do ano. Beleza, turma? Um show de bola. Temos aqui o avanço da desertificação. Isso é um processo, um problema ambiental crescente nessa região da Caatinga, muito em virtude das práticas inadequadas realizadas na atividade agropecuária. Tem avanço da fronteira agrícola também nessa região, que acaba impulsionando de maneira negativa essa questão do processo de desertificação em meio à Caatinga brasileira. Então, recapitulando, domínio encontrado no sertão nordestino, então estendendo-se do interior do Nordeste até o norte de Minas. Vamos ao clima tropical semiárido, presença
marcante desse clima, marcado pela baixa pluviosidade e avanço do processo de desertificação. Chamamos atenção para o Rio São Francisco. Rio São Francisco é o único rio perene que atravessa o sertão, beleza? Você tem nessa área da Caatinga a presença de rios intermitentes, ou seja, rios temporários, destacando-se o São Francisco por ser perene, com vazão hídrica constante, e as águas de São Francisco muito utilizadas na questão da atividade agropecuária, no abastecimento urbano e industrial. Então a importância do Velho Chico para o sertão nordestino, ela é gigante, tá bom? E na atividade agrícola, ressaltando mais uma vez, tem um peso bastante grande. A vegetação da Caatinga, caso seja cobrado. Ao falar de Caatinga, rapidinho, estamos falando de uma vegetação caducifólia, ou seja, perde as folhas no período mais seco. É uma vegetação xerófila, ou seja, cria condições de adaptação ao ambiente mais seco. Arbustiva, formada ali por pequenos arbustos. Heterogênea. Caatinga não é só cactácea. Caatinga tem presença de cactos, né, o mandacaru, o xique-xique, mas você também tem outras vegetações, outras plantas encontradas em meio à Caatinga. Ela não é homogênea, Caatinga é heterogênea, fique esperto nisso. É uma vegetação de folhas miúdas, folhas pequenas, isso é até uma característica da vegetação para diminuir a perda de umidade para o ambiente, já que o clima é bastante seco, e temos raízes profundas, também uma característica da vegetação em busca de captação de água numa região de clima bastante seco. Tranquilo? Não se esqueça de fazer suas anotações que são importantes para a gente fazer uma boa revisão de Caatinga. Tá bom, meus amigos? Boa, pessoal, vamos finalizar nosso vídeo Vegetação Brasileira Parte 2, falando agora do domínio dos pampas, predominantemente encontrado na região sul brasileira. Valeu? Nos acompanha aí a partir de agora. Tentei montar um esquema para tentar facilitar a vida de quem está acompanhando e, claro, precisa daquele resumo básico para a gente fazer uma boa prova. Acompanha só. Falando sobre o domínio dos pampas, nós estamos falando também de um domínio que pode ser chamado pampas, pradarias, campanha gaúcha, campos limpos, são algumas expressões que podem aparecer na sua prova. Primeiro item. Essa vegetação vai possuir como características centrais. Item 1. Formação herbácea e arbustiva. Qual o significado da formação herbácea? Formação rasteira. Beleza, pessoal? Com presença de gramíneas. Isso é uma característica da vegetação dos pampas, formação de campos abertos, campos limpos. Existe grande atividade de pecuária nessas áreas da região dos pampas, lá na região sul brasileira. Predomínio, como já colocado, na região sul do país, e aí ganha o destaque dos pampas o estado do Rio Grande do Sul, vai ser o nosso grande destaque com a presença da campanha gaúcha, na fronteira com o Uruguai, na fronteira com a Argentina. Isso vai chamar bastante a atenção da gente. As colinas suavemente onduladas, isso já na fronteira com o Uruguai, você vai dar o nome de coxilhas. Está falando de um relevo levemente ondulado, pequenos planaltos cobertos de uma vegetação bem rasteira, essa vegetação de campos abertos que nós citamos aqui. Ponto importante nessa região. O clima dominante é o clima subtropical. Bom lembrar algumas características, né? Clima subtropical apresenta as 4 estações do ano muito bem definidas. É um clima frio, é um clima considerado úmido, tá? Com chuvas regulares ao longo do ano. Tem grande ação da massa polar atlântica. A massa polar, quando entra no Brasil, sempre entra pela região sul do país. Não se esqueça. Então ela é a responsável pela chegada das frentes frias, é a responsável pelas chuvas frontais, o contato da massa polar com a massa tropical atlântica. Eu explico isso lá no vídeo que colocamos sobre o movimento das massas de ar. Vá lá no nosso canal para você dar uma acompanhada sobre esse vídeo. Beleza, turma? Temos aqui um clima marcado por baixas temperaturas. É o clima que apresenta a maior amplitude térmica anual do Brasil. Beleza? É um clima que tem verões quentes, mas invernos com baixíssimas temperaturas na região sul do país.
e a elevada umidade marcada justamente pela ação da chegada da massa polar, que é constante nessa faixa. Outro destaque aqui que chama a atenção, solos férteis. A presença de solos férteis no sul do Brasil, ela é significativa. Daremos destaque para quem, meus amigos? Solo terra roxa. Esse solo terra roxa, originado da decomposição do basalto. Beleza? Então, a decomposição do basalto, a partir, claro, de milhares de anos, origina esse solo altamente fértil no sul do país. Ele é predominantemente encontrado nessa região. Outra característica presente no sul do Brasil. Essa região, gente, também vai ser apresentada para a gente pastagens naturais. Como é uma região que tem uma vegetação bem rasteirinha, pequenos arbustos, não é uma vegetação de mata densa, de mata fechada, pelo contrário, mata aberta. Então isso facilita a atividade como da pecuária extensiva, isso facilita a presença de pequenos arbustos, tranquilo? E a vegetação bem rasteirinha, a vegetação herbácea, tá bom? Com a presença de gramíneas. Com relação ao que vocês estão observando aqui, a gente espera muito poder ajudar nessa observação, nesse pequeno resumo que se refere aos pampas. Com um detalhe, preciso chamar a atenção disso. A região sul é uma região que tem um solo fértil, então isso é propício à atividade agrícola. É uma região com a presença de pastagens naturais, propício à atividade da pecuária. Tanto a pecuária quanto a atividade a agricultura, né, presente ali, a soja, a produção de cereais como um todo, isso vem intensificando nas últimas décadas um impacto ambiental bastante significativo na região. E aí peço licença aqui para vocês observarem o cenário de arenização. Tá bom? Esse impacto ambiental, gente, é claro, o que diferencia a arenização da desertificação? Vocês viram agora há pouco que a desertificação é um processo que vem crescendo na Caatinga. Porém, na Caatinga, o clima é considerado seco, é um clima tropical semiárido. Então, aí você acaba contendo ali a presença e o crescimento da desertificação. A arenização é quando você já começa a ter a formação de areais numa área em que tem fronteira agrícola, em que tem atividade pecuária, mas o que diferencia a arenização da desertificação é o tipo climático. Aqui nessa região nós temos o clima subtropical, considerado o clima úmido e que facilita a formação dessa camada bastante arenosa e que vem aumentando, melhor dizendo, os impactos nessa região, principalmente com a ação pecuarista. Beleza? Meus amigos, muito obrigado, espero poder ter ajudado. Não esquece de curtir o nosso canal, não esquece de se inscrever no nosso canal, peço perdão. Por favor, dá aquela força, dá aquela ajuda para a gente continuar montando materiais bem interessantes para vocês. Grande abraço, rumo à aprovação. Tamo junto!